Qualquer evento que configure danos físicos e emocionais e risco à integridade da vida, chamamos de eventos traumáticos. Esses eventos, infelizmente, podem ocorrer com as nossas crianças, principalmente os pré-escolares, e podem implicar em quadros psicopatológicos. Vamos entender sobre isso nesse vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal do YouTube no segmento Psicopatologia. Meu nome é Sara Cassimiro e eu ajudo neuropsicólogos clínicos que atuam com crianças e adolescentes a faturar mais de R$20 mil por mês. Transtorno de apego reativo, transtorno de interação social desinibida, transtorno do estresse pós-traumático, transtorno do estresse agudo e transtorno de adaptação. Sim, são esses os transtornos relacionados ao trauma e estressores que o DSM-5 descreve. Lembrando que o DSM-5 é o Manual Estatístico e Diagnóstico dos Transtornos Mentais, que está na sua 5ª edição. Dentre todos esses transtornos que eu acabei de falar, o transtorno de estresse pós-traumático é com certeza aquele que é mais estudado e mais pesquisado. E claro que a manifestação clínica, ou seja, o conjunto de sinais e sintomas, é muito diferente de uma criança para outra. Sim, o transtorno de estresse pós-traumático pode acontecer em crianças. É claro que a gente não espera que uma criança com transtorno do estresse pós-traumático tenha os mesmos sintomas que outras. Porém, o quadro em si apresenta traços em comum, como intrusão, evitação e alterações negativas e cognitivas. Bom, uma questão importante quando a gente trata de crianças pequenas é a linguagem. Pensa comigo. Um adulto com transtorno do estresse pós-traumático pode muito bem reconhecer e relatar o evento traumático. Agora, para as crianças que ainda, por cima, nem adquiriram o domínio da linguagem, tipo crianças bem pequenas, que ainda não falam, isso não vai acontecer, né? Ela não vai conseguir reconhecer, muito menos falar sobre aquele evento traumático. Nesse sentido, acaba que com crianças pequenas, a gente percebe mais manifestações comportamentais que cognitivas, ou seja, mais alteração de comportamento quando a criança tem o transtorno de estresse pós-traumático do que efetivamente alterações mais cognitivas. Vamos entender isso. Mas, Sara, quais são essas manifestações que nós percebemos em crianças com transtorno de estresse pós-traumático, principalmente as crianças menores de 6 anos? Primeiro, pesadelos frequentes. Olha só, uma das coisas que na infância, que a gente percebe que é um sinal de que tem alguma coisa errada, são alterações de sono. E perceba, o conteúdo desses pesadelos nem precisa estar relacionado com o trauma. Só pelo fato de ter uma maior frequência desses pesadelos já é considerado uma manifestação. Claro que tudo isso tem que ser visto em conjunto. Eu vou falar para vocês de diversas características que em conjunto fazem a gente pensar no transtorno de estresse pós-traumático. Segunda característica, reatividade exacerbada, relacionada a sofrimento psicológico intenso ou prolongado perante algum sinal, alguma informação no ambiente que faz com que ela, recorde daquele evento. Então, quando ela olha alguma coisa no ambiente que faz com que ela lembre daquele evento traumático, ela tem uma reação muito exacerbada. Terceiro, evitação de atividades, lugares ou situações que recordam daquele trauma, que pode ser tanto assim uma evitação sutil da criança mudar o sentido do olhar, ou até mesmo pode ser uma reação intensa, dela chorar, dela mostrar uma recusa, que ela não quer estar naquele ambiente. Então, por exemplo, vamos imaginar que o ambiente que aconteceu o evento traumático seja na escola. Mesmo que os pais tirem essa criança dessa escola, mudem, coloquem em outra escola, só do fato daquela criança ter que ir para a escola, às vezes a mãe para o carro, assim, na porta da escola, ela já começa a ter uma reação muito intensa de não querer entrar, de chorar, de ter medo. Isso é uma reação bem típica de crianças com transtorno de estresse pós-traumático. Outra manifestação bem típica dessas crianças é a dificuldade de mostrar afeto aos cuidadores, no sentido, gente, de assim, não é que essa criança não goste dos cuidadores, mas ela diminui a manifestação dela, reduz a capacidade de manifestar que gosta daquele cuidador, tá? Como ela fazia antes. 5. O menor interesse em brincar, interagir com os coleguinhas. 6. Um aumento da ansiedade de separação e apego excessivo.
Então, quando ela está com aquela pessoa que ela confia, de um cuidado maior, geralmente a mãe, ela não quer sair de próximo da mãe. Então, ela vê algumas outras crianças no parquinho, ou alguma coisa que ela gosta muito de fazer. Mas mesmo assim, ela fica do lado da mãe. Ela quer ficar o tempo todo próximo. Isso é questão, né, da ansiedade de separação. A criança, frente à separação de uma figura que ela confia muito, uma figura de apego que ela confia, ela tem uma reação intensa. Ela não quer separar dessa mãe. 7. Medos excessivos. Medo de escuro, medo de algum animal, algo assim que começou do nada e está muito exacerbado. 8. Um retrocesso em aquisições do desenvolvimento. A gente fala que a criança regride, né? Então, por exemplo, ela tinha conseguido ficar sem fraldinha durante a noite, não está fazendo mais xixi. Acontece aquele evento traumático e agora está tendo um quadro de enurese noturna, ou seja, não consegue mais segurar e acaba fazendo xixi durante a noite. Inclusive, enurese, se você não sabe, é uma dificuldade, né, de conseguir segurar o xixi durante a noite, a criança acaba fazendo urinando ali na cama durante a noite, e a enurese ela pode ser primária ou secundária. A enurese primária é aquela clássica que a gente conhece, que a criança efetivamente não teve uma interrupção, ela não conseguiu controlar sozinho o xixi por um tempo, nada disso. Ela vem fazendo sem parar por muito tempo. A enurese secundária é quando tem como se fosse um intervalo, assim, ela, vamos imaginar, até 5 anos de idade não conseguia controlar e fazer xixi na cama. Aí, assim, dos 5 anos e meio até os 7 anos, ficou sem fazer xixi. E aí, a partir dos 7 anos e 6 meses, começou a fazer xixi de novo na cama. Isso é enurese secundária. Enurese secundária tem um tempo, tem um espaço, um intervalo de tempo que a criança ela não faz xixi na cama, como se ela tivesse aprendido a controlar e tá tudo bem, mas depois ela volta. E geralmente ela volta porque teve algum evento, alguma coisa ali que está incomodando, causando essa alteração. E pode ser que seja um evento traumático, né, que faz com que essa criança volte a fazer xixi na cama, ou seja, ela regride em etapas do desenvolvimento que ela já tinha adquirido. E por último, a última característica dessas crianças com transtorno de estresse pós-traumático é que a criança ela pode expressar o trauma através de desenhos, encenações, brincadeiras, mesmo ela não conseguindo falar, mesmo ela não conseguindo descrever aquele trauma, mesmo que ela já fale, ela consegue manifestar de uma outra forma. Por isso que nós, psicólogos, nós utilizamos muitas brincadeiras, né, com as crianças, para ver se a gente consegue investigar algum processo, algum evento que possa ter acontecido com ela, tá? Espero demais que eu tenha ajudado você a entender as características do transtorno de estresse pós-traumático, que, assim, pode manifestar desde ali de uma criança de 1 ano de idade até um idoso. E aqui eu coloquei para vocês as características mais comuns que nós temos do transtorno de estresse pós-traumático na infância, principalmente em crianças pequenas. Um abraço!